Olá pessoal, tudo bem? Em especial os alunos do terceiro ano, né, da Escola Maria Conceição de Araújo. Estamos agora retornando para o segundo semestre, né, do ano de 2020 e, da mesma forma, continuamos com nossos estudos remotos, né, em casa, aluno em casa, professor em casa, a gente se conectando aqui através dessas ferramentas, né, através do YouTube, por exemplo. E, assim, apesar das dificuldades, apesar da pandemia, nós precisamos dar continuidade aos estudos, né? Esperamos que em breve estejamos juntos no chão da sala de aula, mas durante esse período que estamos em casa, somos estudantes da mesma forma. E esse momento exige muito mais de nós, exige mais dos professores e principalmente de vocês. Então, a gente não pode desanimar, mesmo diante dessas dificuldades. Precisamos tirar o melhor, né, desse momento ruim. Então, dando continuidade, nós retornamos aqui no segundo semestre uns estudos mais direcionados à literatura, né, uma preparação aí para o Enem. Lembrando que no primeiro semestre nós falamos sobre a literatura no Brasil no início do século XX, né, o pré-modernismo, e depois o modernismo, né, na sua primeira fase. E agora falaremos um pouco, como vocês já até viram no vídeo que eu indiquei no YouTube, né, a segunda geração modernista, né, ou seja, a geração de 30, esse período que se estende basicamente aí entre 1930 e 1945. Né, é o período de consolidação aí do modernismo no Brasil, né, depois de toda aquela fase de enfrentamento, né, dos autores com a realidade anterior. Então, com esse processo de amadurecimento, veio a aceitação dessas ideias do modernismo, agora bem mais maduras, né, bem consolidadas, e com bastante espaço para autores e obras, né, nesse período que foi bastante turbulento no Brasil e no mundo, né, o período de 1935 a 1930 a 1945. A gente vai lembrar que em 1929 aconteceu um grande fato, né, que marcou todo mundo, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, isso impactou economicamente em vários países do mundo. A Segunda Guerra Mundial também, né, a partir de 1939 também causou grande impacto. Aqui no Brasil, o Brasil também sofreu esses impactos, também participou da Segunda Guerra Mundial. E revoltas políticas aqui também, né, movimentos políticos também influenciaram bastante, né, na vida do povo brasileiro e, consequentemente, esse movimento influenciou também os escritores. Né? E aí nós vamos ver que alguns escritores começaram a destacar a vida do povo brasileiro, né, o cotidiano, que fica bem presente na obra, na fala do povo, né, que está presente na obra, os ambientes que são apresentados nessas obras, a análise psicológica de algumas personagens, né, muito influenciadas, né, pelo ambiente, pelo meio também, onde eles estão inseridos. Né. E aí o destaque maior, nós vamos apresentar aqui inicialmente o romance, né, o romance da década de 30 em diante, com um papel muito importante aí dos escritores nordestinos. Né? Então nós temos aí um romance regionalista, né, e realista também. Nesse ambiente, nesse espaço, nós temos escritores como a cearense Raquel de Queiroz, com a sua obra O 15, Graciliano Ramos, com a obra Vidas Secas, José Lino do Rego, paraibano, aí, com a obra como Fogo Morto, O Menino de Engenhos. Né? Então, um destaque aí para esses nordestinos. Claro, lá no Rio Grande do Sul também, o grande destaque vai para Érico Veríssimo, né, com a obra O Tempo e o Vento, né, onde ele retrata aí a formação econômica, social e política aí do povo do Rio Grande do Sul. Então, essas obras destacavam mesmo, expressavam de forma bem clara o que estava acontecendo nessas regiões do Brasil. E geralmente não era algo muito bom, né? Era um período muito conturbado. E dando destaque aqui aos escritores nordestinos, nós tínhamos o povo sofrendo com a seca, né? O retirante, também aqueles que estavam passando pelo período de transição nos engenhos de açúcar, os engenhos já estavam perdendo a sua força, dando espaço para as usinas, e então é um momento de transição. Né? E
um ambiente propício mesmo para a produção literária. Nós vamos ter destaques aí na literatura. Vocês têm acesso, têm condição de acessar esses livros na internet, né, ou resumos. O livro de vocês também tem alguns resumos. Não, o livro não traz na íntegra, não tem como, mas a gente tem acesso a isso por meio da internet e até mesmo chegando até a escola. A gente pode acessar alguns desses livros que são contemplados aí no Enem. Então, é basicamente isso aqui, só resumindo de forma bem rápida. Vocês podem assistir novamente ao vídeo. Assim, além do vídeo e desse momento aqui, eu passei também uma atividade. Está no livro de vocês, contém questões contempladas no Enem, em vestibulares anteriores, que dão uma ideia de como o Enem aborda essas questões. Né? Geralmente trabalha o tema, né? O tema do texto, né? O que esses autores abordavam nesses textos, né? O assunto, o tema. É basicamente isso. Isso fazendo muitas vezes um comparativo aí com a realidade atual, né? E aí nós temos um exercício de 4 questões, aqui a partir da página 175. Pedi para vocês fazerem, muitos alunos já enviaram para mim. A gente vai verificar aqui a resposta desses exercícios agora. Vamos verificar se vocês acertaram. Se não tiver acertado, é a chance agora de tirar dúvida. E depois pode mandar mais algum recado para mim, né, perguntando por que a gente fazer mais uma conversa aqui. Eu estou sempre à disposição. Então vamos lá. Aqui na página 175 do livro de língua portuguesa, nós temos aqui uma questão Enem. Nós temos 2 textos, né? Texto 1, é um trecho aqui da obra... desculpa, tinha esquecido de falar aqui, meu amigo. Jorge Amado, né, com a obra Capitães de Areia. Esse também é um nordestino, com destaque aqui na Bahia. Então essa obra aqui, Capitães de Areia, Capitães da Areia, é uma das obras de destaque dele. E nós temos aqui um trecho. Em seguida nós temos aqui uma outra obra, um livro de contos aqui, do Dalton Trevisan. E esses 2 textos estão sendo colocados. E vem aqui a seguinte questão. Diz o seguinte: sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos, nós vamos ver o que tem aqui nos 2 textos. Qual a alternativa mais adequada? Ou qual a alternativa melhor representa o que os 2 textos tratam? Eu acredito que vocês tenham marcado, eu espero que tenham marcado, a alternativa D. Por que a alternativa D? Diz o seguinte: o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. Então, os 2 textos aqui mostram o ambiente onde essas personagens vivem, que revelam que elas vivem à margem da sociedade, né? Então, os 2 textos mostram isso. E aí fica bem claro aí nesses trechos aí. Então, o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. Alternativa D, quem não marcou, marca agora. Dá uma verificada lá. E vamos para frente. Estou indo rápido aqui, não vou ler os textos, porque eu sei que vocês já leram. Então, vamos para a questão 2. Sobre o romance Fogo Morto, de José Lins do Rego, é correto afirmar que esse romance não está aqui na íntegra no livro, mas vocês têm um trecho, dá para ler, e pode acessar também na internet, resumo do próprio livro. Espero que vocês tenham feito isso. E o que é correto afirmar dentro dessas alternativas aqui? Ele gera alguma dúvida, porque algumas alternativas têm algumas informações que estão realmente contidas no texto, mas a mais adequada aqui é a alternativa D. O uso do discurso indireto livre é um dos procedimentos de construção narrativa mais significativos do romance, na medida em que permite a diversidade de olhares sobre uma dada realidade e, ao mesmo tempo, auxilia no processo de aprofundamento do drama psicológico vivenciado pelas personagens. Primeiramente, a gente tem que entender o que é esse discurso indireto livre, né? É a forma como o texto está sendo narrado. No discurso indireto livre, o narrador insere em sua fala as falas das personagens. Ele está narrando, dizendo o que está acontecendo, e em seguida ele já diz o que a personagem falou. Não há aquela quebra através do travessão, dos 2 pontos de travessão, não há isso. É direto na fala do narrador. Além disso, há essa análise psicológica das personagens, né? Não é somente narrar, mas entender o porquê das personagens estarem agindo daquela forma, né? O pensamento deles, né?
que levou a fazer aquilo. Essa análise psicológica está presente em outras obras também do modernismo aqui na segunda geração. Beleza? Alternativa D. É isso aí. A próxima questão, 4. Você vê que tem várias questões, eu selecionei só algumas que estão mais direcionadas a esse conteúdo específico, né, para o Enem e para compreender melhor aqui a segunda geração. A quarta questão diz o seguinte: os romances de Machado de Assis e os de Graciliano Ramos são exemplos bem acabados da forte presença do realismo na literatura brasileira. Entretanto, há diferenças bem marcantes entre a ficção realista do século XIX e a ficção de cunho realista da geração de 30. Algumas delas são. Nós temos aqui 4 proposições e vamos ver quais delas aqui melhor se enquadram no que diz aqui o enunciado da questão. Então, assim, os alunos, vocês passaram pelo segundo ano e viram, né, ouviram, leram textos sobre escritores do realismo, esse movimento literário lá do final do século XIX, né, segunda metade do século XIX, por aí. Então, em destaque aí o Machado de Assis, a obra realista, e essa ideia do realismo foi retomada já aqui no início do século XX. Né? Agora, o que tem em comum e o que tem de diferente? Tem algumas características em comum, uma forma de expressar a realidade, isso é em comum, mas aqui pede a diferença. O que é que se diferencia dessas duas formas de expressão da realidade? Vamos ver quais são? Não vou ler as 4 alternativas, eu vou ler somente a resposta, beleza? Então, a resposta mais adequada aqui é a alternativa... Alternativa D. Apenas o enunciado 3 e o 4. Vamos ler. O que é que diferencia essas duas formas de expressão literária aí? 3. Os romances machadianos são urbanos. As obras retratam um ambiente urbano, principalmente lá no Rio de Janeiro. As obras de Graciliano Ramos retratam, em geral, os ambientes rurais do Nordeste. Então, uma grande diferença. Apesar de os dois retratarem a realidade, né, as pessoas na sua realidade mais nua e crua, o Machado de Assis tem destaque lá no Rio de Janeiro, e Graciliano Ramos retrata aqui o Nordeste, né, as agruras aí do sertão nordestino, né, um ambiente rural mesmo, em que os homens sofrem tanto pela seca quanto pela opressão aí dos senhores, né, dos maiores proprietários, né, de terra, né, os homens donos do poder, que ainda hoje ainda imperam por aqui, infelizmente. Certo, então 3 é o correto. Número 4 aqui. No realismo do século XIX, as personagens em geral são mesquinhas, vis e medíocres. Já na ficção realista dos anos 30, as personagens são, sobretudo, produtos de um meio social adverso e injusto. Então, o que é realismo no século XIX? A tentativa de exposição de algumas características aí abomináveis, né, que a gente deveria rejeitar de algumas pessoas. As pessoas são mesquinhas mesmo, são muito interesseiras, né, buscam o dinheiro, enganam, traem. Esse lado que é o realismo exposto aí pelo Machado de Assis e outros autores do século XIX. Já no século XX, com o Graciliano Ramos e outros, as pessoas que estão em destaque ali, as personagens, são aqueles que sofrem, né, pelo meio, devido a estarem geralmente inseridos em um ambiente que não são favoráveis, como o sertão nordestino, né, que lhes apresenta aí a seca, a fome, né, a opressão política. Então é isso que diferencia. Beleza? São duas realidades, né, diferentes, é claro. Beleza. Então essa foi a questão número 4, alternativa D. Proposições 3 e 4, alternativa D. A última questão aqui é a quinta. Vamos lá. Vamos ler aqui um trecho na obra de Graciliano, a obra Vidas Secas. O pequeno sentou-se, acomodou nas pernas a cabeça da cachorra, a baleia, cachorra, personagem muito famosa aí nessa aula. Pôs-se a contar-lhe baixinho uma história. Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio que morrera no tempo da seca. Valia-se, pois, de exclamações e de gestos, e Baleia
respondia com o rabo, com a língua, com movimentos fáceis de entender. Eu disse que é uma personagem, mas é assim mesmo. A baleia, ela, apesar de ser um animal, ela é colocada nessa obra aí quase como uma personagem, né? Ela tem muito destaque nessa obra. Então você vê aqui a interação da cachorra com o menino. O menino se aproxima muito dela, né, nos gestos, nas ações. E é sobre isso que vai tratar aqui a questão em seguida. Vamos ver aqui. Item A. No trecho, torna-se claro que a escassez de vocabulário do menino pouco fala, né, contribui de modo decisivo para ampliar as diferenças que distinguem homens de animais. Você concorda com essa afirmação? Justifique com base no trecho a sua resposta. Gente, se diz que o menino tem um vocabulário bem escasso, bem resumido, né? Será que isso aqui vai mostrar a grande diferença entre ele e o animal? É claro que não. Ele se aproxima muito do animal devido a isso. Ele tem um vocabulário bem escasso, bem limitado. E você vê que ele se encontra ali conversando com o animal. Então a diferença é mínima. Não há essa história de que ele se distingue, que ele se diferencia muito do animal. Na verdade, não. Muitas vezes as personagens são colocadas nessa situação bem animalesca, né? Lembrando aí até o realismo lá do século XIX. Beleza? Essa é a alternativa A. Melhor. A questão A aqui, né? Vamos para o B. Nesse trecho, como em outros do mesmo livro, por exprimir suas emoções e sentimentos pessoais a respeito da pobreza sertaneja que o narrador obtém o efeito de contagiar o leitor, fazendo com que ele também se emocione. Você concorda com a afirmação? Justifique sua resposta. Há aqui essa compaixão do autor, né, em relação às personagens. Na verdade, o que há é uma exposição da situação pela qual passa a personagem. Não há esse sentimento, né, de dó, de pena. Isso é despertado a partir do momento que eu leio, né, eu vejo, eu sinto a realidade daquelas personagens, eu acabo me comovendo. Mas isso não é expresso diretamente pelo autor, né? Mas assim, no decorrer da leitura do livro você vai sentindo isso. Então, essa afirmação aqui também não é verdadeira. Voltando aqui, você concorda com essa afirmação? Com a afirmação de que, por exprimir suas emoções e sentimentos pessoais a respeito da pobreza sertaneja, que o narrador obtém o efeito de contagiar o leitor. Ele não exprime as suas emoções ou sentimentos, ele expõe a realidade. E isso desperta no leitor esse sentimento de compaixão, em relação às personagens que realmente sofrem muito devido à seca, né, ao sofrimento de ter que sair da sua terra, de buscar melhores condições de vida em outros ambientes. Então, essas são as 4 questões que vocês têm que resolver. Tendo dúvida, voltem, revejam o vídeo, né, e qualquer coisa, qualquer dúvida, podem falar comigo. Estou aqui sempre disposto a ajudar. Valeu, meu povo!